O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo que foi para Itu e vence o Ituano por 1-0, gol de Wellington Rato, jogando um futebol de primeiro tempo mais intenso, de boa qualidade, né? Não foi o que a torcida de São Paulo não esperava, né? O São Paulo muito mais envolvendo o Ituano. Não foi isso. Foi um São Paulo com um pouco mais de cara de Dorival Júnior, aquele Dorival que propõe o jogo usando a qualidade que a equipe do São Paulo tem. Então construiu muitas jogadas na primeira etapa. O gol São Paulo não saiu na segunda etapa e consolidou a classificação. Nota-se também uma coisa que a gente não pode deixar de passar assim desapercebido, o volume do São Paulo que produziu, né, na primeira etapa e a queda de produção, e nisso deixar a limitadíssima equipe do Ituano simplesmente dominar o jogo. Mas só que se esbarrava também no quê? Nas suas próprias limitações. Se for ver um balanço de um primeiro tempo que São Paulo dominou mais, Ituano dominou mais no segundo tempo, o São Paulo foi melhor durante o jogo e fez jus à classificação. Então, vitória é importante, São Paulo sem dúvidas, né? Para mim, até pela fragilidade do Ituano, São Paulo poderia ter produzido mais e produzido melhor, no caso. Se bem que o São Paulo parou muito nas defesas de Jefferson Paulino, o bom goleiro. Para mim é o destaque da equipe do Ituano, que não é a mesma equipe que eliminou o Corinthians numa quarta de final do Paulista, que perdeu para o Palmeiras numa semifinal. Então, depois do Paulista, ou até durante, das quartas para a semi, meio que desmantelou o time, se desfez, né? Porque time de empresário é assim mesmo, né? Tem um pequeno brilho, um brilhareco, vai lá e vende para poder refazer suas finanças, refazer o caixa. E nesses dois jogos não é nem sombra disso, tanto que o destaque da equipe continua sendo o goleiro que não saiu, o Jefferson Paulino. Porque o restante da equipe é sim muito fraca. Tanto que o próprio Ituano, no jogo anterior, tomou de 3 do Tombense. Então, o Tombense que vai encarar o Palmeiras. O São Paulo que foi pegar desprevenido, que no caso tem a sua escalação, independente de quando era com o Rogério ou com o Dorival, voltada para jogar com o Caleri e para o Caleri. De última hora ele foi cortado do jogo porque foi constatado que ele estava com dengue, né? Então todo mundo focando só em Covid, mas dengue existe e ele foi detectado e foi cortado. Eu não duvido que a última partida que ele jogou e fez gol com febre, vai que já não eram sintomas dessa dengue que foi detectada agora. Não sei. Isso mostra o quão comprometido ele é, mesmo não estando bem fisicamente, né? Bem de saúde, ele está em campo e se entrega. Aí você vê outros jogadores com uma dita saúde mais aflorada, faz aquele miguezinho, não se entrega tanto assim. Isso eu falo nem tanto com Dorival, mas na fase final já do Rogério, eu percebi que jogadores não se doavam o tanto que deveria minimamente se doar, se não pelo Rogério, para o São Paulo, que é o patrão, que é o empregador, e o jogador não deixa de ser um funcionário. Mas o São Paulo foi pego de calças curtas, num importante desfalque, e teve que remodelar toda a sua forma de jogar. Então eu percebi o São Paulo muito mais intenso na primeira etapa, e caindo de produção na segunda. Nisso eu vejo muito parecido, tanto um São Paulo como um Corinthians, começa a ser até com um pouco mais de força, mas a parte física das duas equipes cai muito no segundo tempo. O São Paulo não foi ofendido, por quê?
porque pegou uma frágil equipe do Ituano. Senão poderia sim causar problemas. É o tal do jogo que pode citar também o tal do dedo do treinador. Do que é? O Dorival. Não, calma. Tipo, ele não mudou o São Paulo da água para o vinho. Ele simplesmente não inventou dentro as invenções que Rogério Ceni estava fazendo. Você ter um Rafinha que, independente, tá velho, tá cansado, não tem físico, é o Rafinha e ganha uma bala. Por que caramba, qualquer jogo que seja, não colocar ele para jogar? Dorival, sem inventar, colocou ele na lateral. Contra um fraco Ituano, que não, obviamente não teve muita bola nas costas dele, ele fez o feijão com arroz. Marcou bem, muitas vezes se projetou pro ataque, então, mas foi lateral. Não teve aquela invenção lá de falso 9, falso 10, os pontas que jogam como laterais. O São Paulo jogou o básico. Eu acho que um time que está em reestruturação e vamos salientar, um time limitado tem que fazer isso. O simples, lateral é lateral, goleiro é goleiro, zagueiro é zagueiro, atacante é atacante. Não fica inventando muito. A não ser que você seja um time muito mais capacitado, vamos supor, um Atlético Mineiro, um Flamengo, um Palmeiras, você pode pegar jogadores diferentes, peças diferentes e fazer mudanças. Vamos supor, você pegar no caso de um Palmeiras, um Gabriel Menino ou um Zé Rafael, mesmo que tenham deficiências em marcação, eles são legítimos camisas 8, fazer função de 5. O São Paulo já não pode fazer isso. O São Paulo, se tem um cara que é volante, tem que ser volante. Por quê? Porque o leque de opções do São Paulo é menor. Então não pode inventar. Pegar um Nestor, você vai construir jogadas. Muitas vezes ele pode não saber. Ele pode fazer a condução da bola para um camisa 10, fazer a continuidade da jogada. Camisa 10 legítimo que o São Paulo não tem, por quê? Péssima gestão do grupo, tanto do Rogério como da diretoria. Na pessoa do Rogério, ele não queria um camisa 10, porque na visão dele, ele não queria um jogador fixo e preso numa função. Ele gostava de, teoricamente, se espelhando em futebol europeu, todos os jogadores do meio de campo fazer funções. E o São Paulo acabava querendo todas as funções, mas não tinha nenhuma. O São Paulo tinha um buraco no meio de campo. E você percebe com o Dorival Júnior, dá para perceber, pelo menos esses dois jogos, na vitória contra o América e também na vitória contra o Ituano, você percebe um time compacto. Você vê, é um time que não ousa muito, porque acho até por instrução do Dorival, eu acredito, que não deixa o time soltar muito, porque pode fazer besteira, né? Porque é um time que até então estava dando muita brecha para os adversários, sendo fraco ou sendo forte. Então eu penso que o Dorival fez. Não, calma, cada um na sua posição certinho e tipo passes curtos, cada um buscando o outro, sem deixar o time espaçado, esburacado, como o Rogério deixava. Então vamos se agrupar mais, vamos deixar nossas linhas mais fechadas e jogar na boa. Tanto que o São Paulo martelou no primeiro tempo, mas com um time organizado, ou minimamente mais organizado que o Ituano. Né? Porque o Ituano não fez nada no primeiro tempo. O São Paulo fez alguma coisa, fez algum perigo, parou no goleiro do Ituano. No segundo tempo, aí no caso, o físico já pesou. O São Paulo caiu de produção porque caiu o físico do São Paulo. Isso foi notório. O jogo ficou mais chato, mais sonolento. Os lances que tinha eram jogadas afoitas e sem padrão nenhum do Ituano. E a defesa do São Paulo desvencilhando. Mas pode ser sim colocar essa vitória e essa classificação no Dorival. Não sei se com esses jogadores e com o Rogério sairia a classificação. Por quê? Muitos desses jogadores que estão, vamos lá, entre aspas e com muitas aspas, se doando pro Dorival, será que os mesmos fariam a mesma coisa por um Rogério Ceni? Porque eu acho que o Dorival ele não tem aquela característica de cobrar, que é o chato, é o cara que cobra,
é o cara mais incisivo na cobrança. Dorival parece ser mais apaziguador. Conseguiu ser campeão no Flamengo desse jeito. Então, o elenco do Flamengo cheio de cobras, cheio de feras, ele soube domar. Que nem no caso, delegando cada um a sua função. Atacante, zagueiro, goleiro, sem inventar. E você tendo um bom time, ou um time minimamente competitivo, sem inventar, porque acho que o técnico tem que ser isso. Você faz o treinamento, você distribui as funções, mas aquela coisa, você só dá a parte teórica. Quem vai resolver dentro de campo não é o técnico, é o jogador. Baseado no que você falou, no que você ensinou, no que você passou para ele. Então quando começa a ter muita participação do técnico, aí você tem que ser um técnico muito bom, acima da média. Para fazer jogadores ditos normais subirem de nota, subirem de atuação. Tal qual um Abel Ferreira faz com jogadores do Palmeiras. Você pega jogadores do Palmeiras que, se eu for pegar um time do Palmeiras, não tem craques a nível internacional. Tem ótimos jogadores, craques até nível Brasil, que é um nível baixo. Mas o que? O Abel cobra demais. Coisa eu acho que o Dorival não faz. Então o Abel, no caso, ele suga mais do jogador para tirar o máximo dele. O Dorival ele prefere mais dar uma certa liberdade e deixar o talento aflorar. Mas isso é uma coisa, é Atlético, é Palmeiras, é Flamengo. Outra coisa é o São Paulo, que precisa ter um time mais ligado, mas não muito em exagero. Para quê? Para esses mesmos jogadores que provavelmente derrubaram o Rogério, não se virarem contra o Dorival. Porque quem vai perder não é o Rogério, não é o Dorival, é o São Paulo, é o São Paulino. Então o São Paulo agora vai virar suas atenções para campeonato brasileiro, vai para Curitiba enfrentar o Curitiba, o time da casa, no sábado, né, 4h30, e o Ituano vai para Campinas enfrentar o Guarani, né, já nessa sexta-feira já. Então o Ituano, que foi uma das sensações, juntamente com o Água Santa no Campeonato Paulista, o time se esfacelou, né? Então se desfez, né? Ficou poucos valores e está eliminado. O São Paulo passa de fase. Meio que baseado também uma ponto que eu queria dizer também, era dos meus palpites. Quem viu o vídeo do meus palpites, quando saiu o sorteio para a terceira fase, eu coloquei o São Paulo juntamente, acho, com o Botafogo e com o Santos, que seriam os eliminados. Então, com o São Paulo eu errei. Então, por quê? Era o São Paulo do Rogério Ceni que empatou em casa sem jogar nada. Não que o São Paulo, agora com o Dorival, jogou muito, mas jogou alguma coisa. Jogou bem um dos tempos. No segundo tempo caiu muito, mas construiu alguma coisa no primeiro. Não foi presa fácil para um limitado Ituano. Por mais que seja organizado, bonzinho e direitinho, é limitado. O São Paulo tinha a obrigação de classificar e cumpriu a obrigação, né? Por mais que a gente fala, alguns São Paulo vão querer citar feitos heróicos, 1-0 contra o Ituano. Calma, pera lá. O São Paulo tem e sempre terá a obrigação de eliminar o Ituano. Assim o fez. Heróico? Eu não vi nada de heróico. Eu vi um time organizado, ok, que tinha a missão de classificar, vencer e classificar. Conseguiu. Então, nada demais. Esse time do São Paulo e o time do Dorival está começando um trabalho, mas até aonde terá frutos esse trabalho? Até onde esse time responderá positivamente para o Dorival, para a torcida, para a diretoria, e qual essa diretoria do São Paulo vai dar jogadores para o Dorival, que ele vai querer jogadores também para poder produzir a mais, porque não tem como ficar só nisso aí, timinho fechadinho, organizadinho, sem poder produzir, porque senão São Paulo vai passar mais um ano em branco, e São Paulo um ano em branco não pode, acho que nunca pôde, tem que almejar algo grande. Então, quando eu falo algo grande, é título. Brasileirão, não vejo. Pode ser uma Copa do Brasil, que é eliminatório, ou uma Sul-Americana, que o nível já é menor, que não tem muito time grande.
Então o São Paulo tem que conquistar algo. Pode ser com Dorival, porque passar mais um ano e mais um ano sem conquistas, a conta vem. Eu não sei até onde o São Paulino vai comprar esse barulho e ter a paciência para com o Dorival. Porque a torcida de São Paulo está impaciente porque sedenta por títulos e protagonismo. Acho que esse é um sentimento, no caso eu palmeirense, me sinto satisfeito com o Palmeiras, o Palmeiras é ser protagonista. É entrar favorito para vencer. Vencer ou não é do jogo. O São Paulo não tem isso ainda hoje. O São Paulo já entra sedento por vitórias. Muitas vezes, pelo nervosismo, pela cobrança, acaba se perdendo. Muitas vezes não é nem pelo mérito do adversário, é por nervosismo e limitação própria. Do São Paulo cabe a si poder melhorar. Mas tem diversos fatores. É o que o Dorival pode entregar, qual que é o grau de paciência, que tem que ter paciência o torcedor São Paulino, e a diretoria em querer fazer menos cagada e ter mais oportunidades. Ou não, ou tipo assim, só fazer o que lhe é de obrigação, que é pagar os jogadores e a comissão religiosamente em dia e dar condições de trabalho. Minimamente, né? Que eu não acredito uma diretoria que estava fazendo tudo errado fazer agora tudo certo. Não acredito. Mas sim, foi importante a vitória do São Paulo. Não jogou bem todo o jogo. Teve uma dominância em cima do Ituano na primeira etapa. Mas na segunda etapa conseguiu fazer um gol. Vai cagado? Não diria, porque foi muito bem rematada a bola no canto do Wellington Rato. Boa cartada do Dorival em tirar um volante e colocar um homem de frente. Isso foi premiado por gol. Foi premiado pela ousadia e não pela burocracia em querer levar um jogo para os pênaltis. Então o São Paulo, nesse ponto, se portou como time grande. Então esse foi o trunfo. Então São Paulino, comemore a classificação, né? Não sabemos como vai ser o próximo passo do São Paulo. Será para frente, será para trás. Campeonato Brasileiro está aí. Outra semana já vai ter Sul-Americana e passo a passo. Essa é a nova administração do Dorival Júnior. Até aonde e o que ele poderá produzir. Esse é o mistério. Cabe a você, torcedor São Paulino, desvendar qual é esse mistério. O que Dorival Júnior pode oferecer ao São Paulo Futebol Clube.